Mais um episódio do Lei em Pauta aqui no YouTube, também Instagram e outras mídias em que nós estamos. Hoje eu tenho a honra de receber para essa conversa Marcelo Laveso, este advogado especialista em direito da saúde e da pessoa com deficiência. Marcelo, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Antes de a gente falar sobre tudo isso que envolve, eu gostaria de saber, além do profissional, da pessoa que eu estou recebendo, eu sempre gosto, né? Quanto tempo já na área do direito? Yuri, obrigado pelo convite de estar aqui no podcast Lei em Pauta para vocês. É muito legal falar do direito à saúde, do direito da pessoa com deficiência. São 20 anos já nessa área. Logo, recém-formado, já engrenei na área da saúde. O direito da pessoa com deficiência foi vindo ao longo dos últimos anos na minha vida e é uma área que me deixa muito feliz, muito realizado de atuar. Olha, que legal. E eu sei que antes de você se especializar, né, no direito da pessoa com deficiência, você atuava em empresas de saúde em Rio Preto, né? Empresas muito renomadas. Isso, eu atendia muitas empresas prestadoras de serviços de saúde, médicos, pequenos hospitais, laboratórios, clínicas, empresas de home care. E antes dessa empreitada pela assessoria jurídica para empresas da área da saúde, eu tive uma passagem por operadoras de plano de saúde. Então, esse contexto todo me trouxe, na prática, uma formação profissional que me capacitou para atuar realmente de forma praticamente exclusiva na área da saúde hoje, para empresas e também para pacientes, né? Hoje a gente vê e verifica, né, principalmente na minha vivência enquanto repórter, a gente entende as demandas que envolvem a pessoa com deficiência, que envolve também o direito à saúde. Como você analisa este cenário, tanto do direito à saúde e dos avanços que a lei tem proporcionado para a pessoa com deficiência? O direito à saúde ele tem evoluído bastante. A lei de plano de saúde, por exemplo, é uma lei de 1998. Já tem um bom tempo aí de estrada, né? Ela regulamenta os planos de saúde. Ela foi uma lei importante à época. Por quê? Antes da lei, Yuri, os planos de saúde, por exemplo, eles vendiam planos segmentados. Você tinha um plano mínimo contratado e contratava pacotes de procedimentos cardíacos, pacotes de procedimentos renais. Então, não havia uma legislação sobre o tema, era tudo previsto no contrato. A lei veio e estabeleceu qual era o mínimo. Depois disso, as coisas evoluíram, né? A lei estabeleceu qual era o mínimo, surgiu a ANS, todo o direito regulatório da área da saúde. Já a área de PCD, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, que é uma lei marca todo o direito da pessoa com deficiência, muito se evoluiu sobre inclusão, sobre acessibilidade, sobre eliminação de barreiras em hotéis, turismo, cidades. Então, tudo no direito da pessoa com deficiência começa hoje da Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015. Para os autistas também existe uma lei específica, que é a Lei Berenice Piana, e tudo envolve esse microsistema jurídico chamado Direito das Pessoas com Deficiência. A gente entende que quando a gente olha, né? Vamos agora para o direito à saúde, depois a gente vai lá para o PCD, porque tem muita coisa para esmiuçar, né? Para a gente entender. Mas no direito à saúde, a gente está falando muito da questão de tentar entender o que é SUS, né? E o que é esse trabalho do plano de saúde, né? Hoje, eles andam, o direito da saúde também, tudo aquilo que a lei estabelece para o direito à saúde, a gente está falando de SUS e também plano de saúde, ou são coisas distintas, Marcelo? Não, são coisas distintas, mas a evolução no que se refere a reconhecer direitos, a tratamentos, a medicamentos, isso tem evoluído bem nos dois cenários. O âmbito do SUS, a legislação é totalmente outra. A gente fala de direito à saúde, previsto na Constituição como direito fundamental, são outros requisitos que devem ser mostrados, né? No direito à saúde suplementar, né, que são os planos de saúde, aí sim a gente fala de contrato, fala da lei de planos de saúde, mas a evolução do que tem sido oferecido e ao mesmo tempo do que tem sido buscado, que ainda é negado, tanto pelo SUS quanto pelas operadoras, essa evolução é constante. Por quê? Porque a medicina traz tratamento, traz evolução a todo momento. A evolução dos tratamentos, a lei não acompanha, Yuri, a evolução dos tratamentos. Então, muitas vezes, existe um tratamento novo que ainda não foi regulamentado por uma lei ou por um decreto que seja,
mas já é reconhecido como adequado para tal patologia dentro da área médica. Então, é aí que entra o judiciário, muitas vezes, para reconhecer o direito ao melhor tratamento. Tá? Se isso tem uma cobertura pelo SUS ou se isso tem uma cobertura pelo plano de saúde, é algo que vai ser desenvolvido dentro do processo. E isso que, às vezes, impacta numa questão muito simples. Às vezes, o trabalho, levar isso à justiça, Sim. levar isso a um processo, a celeridade. E muitas vezes, esse paciente precisa desse medicamento, precisa desse tratamento para ontem. Sim. E aí, em muitos casos, já tive a oportunidade de estar fazendo matérias que a pessoa paga pelo plano de saúde, mas ela precisa de algo tão rápido que às vezes era melhor ela estar sendo tratada pelo SUS, porque envolve coisas mais simples ali no SUS. E por que a gente ainda se impacta dentro dessas questões tão burocráticas dentro Sim. dos planos de saúde? Porque parece que chega num lugar ali de quando o tratamento é muito caro, de quando a medicação é importada, de quando é muito... ultrapassa... Às vezes demora um mês para se resolver uma situação e às vezes pode perder uma vida. Sim, é um liame muito delicado, né? A velocidade que as coisas têm que acontecer para pacientes com quadros graves, né? Então, veja só, muitas vezes o SUS até realmente se aparenta mais rápido. Por quê? Porque o SUS, ele traz, dentro dele está a União, Estado e municípios. Então, se a pessoa está numa cidade pequena, por exemplo, ou numa cidade que tem agilidade administrativa, ela consegue pelo SUS rápido, ou pelo Estado rápido, tá? Contra o plano de saúde, as decisões judiciais têm prazos curtíssimos. Curtíssimos. Muitas vezes, os juízes dão ordens para cumprir em 48 horas. Muitas vezes mais rápido que o SUS e mais eficaz. Hoje, o que precisa ser avaliado a saúde deixou de ser uma... Eu não gosto muito dessa expressão, nenhum advogado gosta. Mas a saúde deixou de ser uma causa-ganha. Muito se pensava assim no passado, entra contra o Estado, entra contra o SUS, é causa-ganha. Mas já não é mais assim. Já tem muita técnica ali. Então, deixou de ser causa-ganha. É preciso avaliar. O profissional do direito precisa avaliar qual é a via mais adequada, mais rápida, mais eficaz, para que a pessoa atinja o objetivo que é o tratamento. Muitas vezes, Yuri, a pessoa tem um plano de saúde bom e não é o caminho mais adequado. Por quê? Porque o judiciário às vezes entende que não é uma obrigação do plano tal coisa, é melhor direcionar as coisas para o SUS. Às vezes o judiciário entende que o SUS não é obrigado a fornecer tal coisa, que é melhor o plano. Então é preciso avaliar isso para quê? Para que a gente consiga oferecer para aquele paciente que precisa a decisão mais, a via mais rápida para essa decisão. É importantíssimo dizer que o prazo para se cumprir uma liminar, muitas vezes, ele é de 48 horas, 24 horas, e que existem medidas que o judiciário pode prever para que haja o cumprimento quase que coercitivo mesmo dessa decisão judicial. Simplesmente... Tranquilo. Alarmes. Simplesmente o judiciário pode aplicar penalidades. Olha, cumpre em 48 horas tanto o SUS quanto o Estado, quanto o plano de saúde, cumpra em 48 horas a decisão sob pena de multa, sob pena de bloqueio de valores, sob pena de... Bom, a lei prevê até prisão do diretor, tanto do SUS quanto do plano de saúde. Então, é necessário avaliar qual é o caminho mais eficaz para o tratamento, porque ambos podem ser morosos. Então, o importante é entender o cenário todo e usar a ferramenta mais eficaz. E isso, óbvio, precisa ser alguém que vive isso hoje, né? O advogado tem que estar antenado nisso. Já não é mais causa-ganha, entra aí. Tem muita particularidade dentro dos processos de saúde. Quando que você acha que, de fato, a advocacia em si, o direito começa a olhar para isso? É algo novo ou sempre existiu? Essa luta para a garantia desses direitos? Essa luta existe há muito tempo. Pensa só, eu estou há 20 anos e há 20 anos eu vejo isso.
entendeu? A lei de planos de saúde veio para regulamentar e óbvio que quando se regulamenta alguma coisa, para alguém é bom, para outro dói. E não necessariamente dói todas as vezes para operadoras de plano de saúde. Existem tratamentos que não adianta, não vão ser obtidos, ainda que judicialmente. Tá? Posso dar um exemplo aqui de uma situação que é muito difícil conseguir. Tratamento, teve uma época que a busca era tratamento com células-tronco em países como Taiwan, Coreia, China, Japão. Não, peraí. O plano tem mesmo que pagar um tratamento fora do Brasil? O SUS tem mesmo que pagar um tratamento fora do Brasil? Então, naquela época, tinha que ser analisada a jurisprudência para entender se aquilo era viável ou não. E isso já faz muito tempo. Então, desde sempre, teve a judicialização. O que acontece é que as coisas vão surgindo e tratamentos, medicamentos que antigamente eram judicializados, hoje já não são mais. Tá? Hoje já quase não se judicializa, por exemplo, puramente uma negativa de tratamento. Os planos muitas vezes já não negam o tratamento, mas alteram o tratamento. Então a briga, o litígio sempre existiu. A forma que ela acontece é que vai mudando com o tempo. Isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante que a gente fala de saúde, de algo necessário, de algo muito importante para essas pessoas, mas não tem como retirar algo que está previsto dentro do capitalismo, que é a lucratividade, que é a redução de custos, que é ter mais dinheiro, que é expandir. A gente precisa entender que operadoras e o plano de saúde lidam com isso todos os meses. Tem que fechar a conta. Tem que fechar a conta e vou te falar uma coisa, Yuri, a conta fecha. E fecha com sobra. Olha só que interessante, né? Muitas vezes, os planos falam do tal equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tá, ele existe mesmo. É preciso avaliar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ao mesmo tempo, é uma notícia de um mês atrás, eu postei isso há uns 10 dias. No primeiro trimestre desse ano, que estamos, 2024, no primeiro trimestre, as operadoras lucraram 3,3 bilhões de reais em 3 meses. 3,3 bilhões. Então, se a gente analisa individualmente, pode ser que a conta não feche. Mas, meu amigo, se eu passar por uma cirurgia de joelho e ficar 10 dias internado no hospital por alguma intercorrência que seja, a conta do meu plano de saúde nunca vai fechar. Que vai ser uma internação de 60, 70, 80 mil reais e a minha mensalidade é menos de 1.000. Então, nunca vai fechar. Então, não se olha individualmente isso. Se olha macro. Se olha como negócio. E aí, na hora que olha como negócio, 3,3 bilhões de lucro em 3 meses. De onde veio esse número? Veio da ANS. Eles prestam informações para a ANS e a ANS publica esse número e acabou. Então, a conta fecha. Fecha muito bem. E é muito interessante porque eu percebo que antes a gente tinha coberturas desses planos de saúde, ela era uma cobertura integral, né? E hoje, assim, use e pague, né? Uma forma diferente. Por exemplo, um exame de sangue às vezes sai R$8, sabe? Coisas assim. Então, eles foram mudando essa forma para tentar justificar a forma de fechar essa conta, né? Não tem como a gente sair disso. Mas, de fato, como começam essas novas modalidades? Começaram a observar que seria como uma previdência, eu acredito, né? É muito interessante, né? O comportamento. Tudo vem do comportamento do ser humano. Uma operadora de plano de saúde não saca isso do nada. Assim, vamos fazer desse jeito. Porque ela é fiscalizada, ela é regulamentada pela ANS. Então, algo precisa ter acontecido. Quando surgiram esses planos de saúde, perto de 1998, logo depois os planos com coparticipação, que tiveram este nome, que comercialmente né? ou use e pague, o que comercialmente pode não ter sido tão legal. Mas, enfim, a ideia era inibir pessoas que utilizavam muito sem critério. Sei lá, eu vou passar essa semana, eu vou no oftalmo, eu vou no endócrino, eu vou no reumato. Aquele compulsivo. Compulsivo pelos médicos. Pela recepção de consultório. Era para inibir isso. E inibiu.
Quando inibia a consulta, inibia também exames desnecessários. E então, equacionou a cadeia. Não, peraí, quem vai e paga metade ou uma porcentagem do tratamento é porque realmente precisou. Né? Porque senão vai gastar esse dinheiro com cinema, vai gastar esse dinheiro com viagem, não vai gastar com coparticipação de plano de saúde. Ótimo, então inibiu. Mas agora eu vejo que existe um outro viés nessa ferramenta chamada coparticipação. Hoje ela inibe o acesso ao tratamento. É muito claro isso, Yuri. Olha só, as crianças, já linkado com o PCD, que é o meu dia a dia, né? Veja como é. Uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, ou até uma criança autista, precisa de tratamento intensivo. Muitas vezes as terapias são 3, 4 horas por dia. Agora, imagina aplicar uma coparticipação num tratamento que se faz 3, 4 horas por dia. Já não é aquela pessoa que, eu vou segurar, não vou num consultório. A pessoa já está assim, nossa, se eu levar meu filho no tratamento todo dia, minha coparticipação vai ser maior que o meu salário. Então, entenda, já não está inibindo o uso sem motivo, já está inibindo o acesso ao tratamento. E o judiciário está atento a isso, meu amigo, porque tudo que acontece numa relação entre humanos ou entre humanos e empresas acaba caindo no judiciário. E olha que interessante. O judiciário já entendeu em algumas decisões que a coparticipação, quando inibe o tratamento, deve ser afastada ou deve ser moderada, de forma que não esvazie o contrato. Porque se você tem um contrato de plano de saúde e você não pode usar, então esvaziou o contrato. Então aí fique com o Sistema Único de Saúde, vá para o SUS, né? E tente as garantias que estão estabelecidas ali. Porque eu já vi situações disso. Olha, eu vou deixar de pagar o meu... Tá dando muita dor de cabeça. Então vou ao SUS, faço todo o meu processo, porque eu também tenho acesso. Sim. Se você está pagando o plano de saúde, é para ter uma celeridade. Conforto, qualidade. Uma qualidade, né? Dúvida. E as pessoas não estão encontrando isso. Eu vejo a cada dia mais uma piora nesse trabalho. Não dá para falar assim... Essa oferta, né? O que era para você falar assim... Lembra que antigamente se falava, eu tenho um plano de saúde. Uau. Você já imaginava que a pessoa... Nossa, ela está extremamente garantida. Se tiver... Você tem um litígio. Totalmente. Eu lembro que a minha família, os meus avós, eles têm... Da minha avó é muito bom, o plano da Santa Casa. Eu quero chegar nisso com você. O plano da minha avó, eu lembro quando ela ficava internada, a gente tinha uma cama ao lado dela para dormir ali, para ficar ali com ela na internação. Era aquele plano master, né? Premium. Sim. E com o passar dos anos, e com a chegada dessas operadoras que foram comprando... Isso que eu queria que você falasse, porque o serviço foi sendo desqualificado, ele foi sendo sucateado, dá pra gente dizer hoje. Né? Porque eu acho que Rio Preto é referência em medicina. Sim. Mas existem empresas atuantes hoje que parece que transformaram aquele serviço de qualidade em algo pior até do que a gente vê dentro das UPAs e dentro de áreas municipais. Muitas vezes o serviço suplementar é pior. Muitas vezes a fila no serviço suplementar é maior. Muitas vezes a burocracia para liberar é maior. Porque a gente recebe... vem aqui na UPA tal, UPA Tangará, UPA Norte, taxa... Mas de uns tempos para cá tem chegado na redação, sabe o que? Olha, tô aqui na emergência do Hospital X, não vou falar porque eu posso tomar um processo. Mas do Hospital Particular Y... Gente, que coisa feia a gente ir para um hospital particular e falar assim, olha, isso aqui tá lotado. Sim. Isso aqui tá só com um atendente, com um médico para fazer... Isso tem acontecido, Marcelo? Então, mas isso... Olha como isso é perigoso para o sistema. E nem defendendo nenhum lado nem outro, mas... Seria como dizer, se a pessoa paga um plano de saúde e não consegue utilizá-lo e vai para o SUS, mas mantém aquela mensalidade, você concorda que o bônus está em um lugar e o ônus está em outro? E aí desequilibra a coisa toda, né? Porque você paga um plano para ter aquilo, para usar aquilo, e como é tudo controlado pela ANS, o governo conhece as pessoas que têm plano ou não, há uma expectativa de que aquela pessoa não seja uma usuária do SUS. E o SUS consegue medir o quanto de tratamento, o quanto de serviço vai oferecer para as pessoas. Eu tenho 56 milhões de pessoas na saúde suplementar, o restante é SUS. Então, quantas UPAs eu tenho que ter? Quantos não sei o que... Tá. Aí, na hora que ocorre essa fuga,
da saúde suplementar para o SUS, desequilibra. Então, veja como é algo complexo. Eu imagino que administrar tudo isso seja muito complexo, mas na ponta estão as pessoas que precisam, ou que pagaram por terem condições, ou que têm direito e também pagaram SUS. E tem que equacionar isso, porque quem está no SUS precisa ter o atendimento dele, e quem está na saúde suplementar também precisa. E quem é que vai fornecer? Se paguei para ter aqui, é direito do paciente ter aqui. Se ele está no SUS, é direito dele no SUS. O importante é dar a cada um a obrigação própria, para que o sistema seja sustentável. E ele ainda é. Embora as operadoras digam que não, ele ainda é muito sustentável. Só para a gente finalizar essa parte de direito à saúde, o que você olha? Porque é inegável. Hoje você olha para os grandes hospitais, você vê grandes operadores atuantes dentro de Rio Preto. Por que isso aconteceu aqui? Eles estavam olhando para esse cenário ou, de fato, esses grandes hospitais quiseram se desvincular ou existiam grandes dívidas? O que aconteceu aí? Não, são negócios, assim, pelo que se tem notícia, são negócios superavitários. A saúde é um negócio interessante. Grandes grupos adquiriram hospitais de décadas aqui. Hospitais de renome, hospitais de prestígio, hospitais até que eram já bem equipados e que foram adquiridos por grupos econômicos como investimento mesmo. A saúde é um bom negócio para grupos de investidores. E isso tem acontecido cada vez mais. Note que não é raro, pelo contrário, é muito comum se encontrar numa dedada ali de Google. Encontrar operações em que a operadora de plano de saúde X compra a rede de hospital tal. E compra, e as cifras são sempre generosas, ou seja, o negócio é rentável. Porque, e aí vem com o que a gente falou agora há pouco, gerir esse custo, gerir essa operação de forma saudável, né? Não colocando as pessoas em risco, é um negócio financeiramente viável, é um bom negócio. Marcelo, é muito legal discutir sobre isso, né, do direito à saúde, mas a gente também precisa olhar para o PCD, a pessoa com deficiência. A tua especialidade, né, já estivemos ali no seu escritório, né, o seu trabalho, ele é amplo, ele é muito sólido, e quando a gente fala de PCD, a gente está falando de quais tipos de deficiência? Todas, né? Mas assim, quais são as que mais estão presentes hoje, ou talvez as que deveriam estar mais presentes? Yuri, é muito interessante o viés do direito PCD, porque são tantas as deficiências e são tantos os direitos e é tanto o desconhecimento sobre isso, que estar aqui numa oportunidade dessa e levar essa informação é valioso como profissional e como pai de criança PCD. Meu amigo, são muitas crianças com paralisia cerebral, são muitas crianças autistas, são muitas crianças com síndrome de Down, mas também são adultos com doenças raras, adultos com síndromes raras, em que o diagnóstico só foi possível agora. Existe uma leva de crianças autistas, o autismo está na moda. Não fale tamanha bobagem. O autismo, há hoje informações bastante para diagnosticar o autismo precoce. Tanto que diversos adultos estão sendo identificados com autismo, às vezes com graus elevados, após a vida adulta. Sim, após a vida adulta. Tem jogador de futebol famoso, tem empresário que tem foguete, tem tudo. Sabe? Por quê? Porque o diagnóstico é possível agora. Não vem me dizer que é moda, sabe? É uma felicidade poder diagnosticar e essas pessoas se desprenderem em busca do tratamento mais adequado. Mas então, falando quais são as que mais aparecem? Aparecem autismo, pessoa com paralisia cerebral, síndrome de Down, visão subnormal, meu Deus, meu. Pessoas com problemas renais que podem se encaixar com pessoa com deficiência. Eu já vi cada nome de síndrome, Yuri, que chega a ser curioso a pensar assim, como as pessoas, como o médico, aquele médico cientista descobre isso, o cara merece mesmo nome, em placa, merece prêmio, merece ser levado para a eternidade, porque olhar para um corpo humano hoje e encontrar alguma coisa com toda a tecnologia deve ser legal. Agora, olhar lá atrás,
sem tanta tecnologia e conseguir identificar uma repetição de alguma coisa para que aquilo seja chamado como síndrome, isso é muito valioso. Tem de tudo, por isso a importância da valorização do trabalho da ciência no país, né? Do investimento nas universidades, dos cientistas, porque é eles que vão entender tudo isso. E olha só, vem daí o conceito de deficiência, sabe? O conceito de deficiência não é jurídico. O conceito de deficiência é físico, é de saúde, esse conceito. Então, se a pessoa se encaixa ali que tem uma deficiência permanente, que incapacita para alguma coisa da vida, ou que, em geral, a coloca numa situação desigual com a pessoa típica, digamos assim, ela pode ser considerada uma pessoa deficiente. As crianças com paralisia cerebral acessam uma série de direitos específicos para ela. De direitos não, mas de tratamentos. Vai estar, por exemplo, o direito à saúde, mas para o direito à saúde, para que o direito à saúde de uma pessoa com deficiência paralisia cerebral seja eficaz, quais são os tratamentos? Para o direito à saúde de uma criança autista ou de uma pessoa autista, para que esse direito seja eficaz, o direito à saúde seja eficaz, qual é o tratamento? Então, o direito à saúde é de todos. A eficácia, a aplicabilidade que se dá a esse direito é que deve avaliar a condição daquela pessoa para que seja eficaz. O direito à saúde não pode ser só uma palavrinha lá na Constituição Federal. Para que se tenha esse direito, ele tem que ser eficaz. Recentemente, e é válido a gente analisar isso, eu acho, porque hoje existe muita informação. Estamos num podcast dialogando sobre isso, tem a televisão, tem a internet, e não tem como voltar agora lá no direito de saúde quando a gente está no PCD. Hall da ANS, as mudanças que foram estabelecidas ali dentro. Porque muitas coisas estavam garantidas a esses usuários dos planos de saúde, porque o que acontece? Você tem um filho, né? Eu vi essa realidade de perto, o desespero desses pais, que talvez tenham autismo ou qualquer outra deficiência. E às vezes ali dentro do plano estava garantido aquela terapia multidisciplinar e do nada isso mudou. Deu medo. O plano de saúde trouxe uma outra realidade. Você acha que, mais uma vez, o lucro falou mais alto do que a necessidade dessas pessoas? O lucro falou mais alto. Mas a coisa não ficou... Eu acompanhei essa alteração do rol da ANS, fui para Brasília nas audiências públicas e, assim, fui como pai interessado, fui como profissional advogado, saber o que estava acontecendo. Olha só como é interessante, né? As coisas são... As narrativas são criadas e a realidade começa a virar verdade, o que não era a realidade. Essa questão do rol foi durante a pandemia, né? Beleza. O rol nunca foi taxativo. Significa dizer que era para os planos de saúde fornecerem só o que estava ali no rol. O rol nunca foi taxativo. De todos os tribunais que a gente tinha no país na época, eu me arrisco a dizer que nenhum tribunal do país entendia que o rol era taxativo. Todos entendiam que o rol era exemplificativo. Aquilo ali é só uma lista, mas tem que dar o que a pessoa precisa. Esse era o raciocínio. Ele é só o mínimo, não o máximo que tem que se dar. E as operadoras falaram, não, aquilo é o máximo que eu tenho que dar. E começou a criar isso. Em uma ocasião, um processo chegou no STJ em Brasília, e ali foi julgado que só tem que dar algo fora do rol se não existir um tratamento adequado fora do rol. E aí, foi posta a dúvida dentro da sala. Ótimo. A coisa evoluiu no seguinte sentido, falando de pessoas autistas, que é uma demanda muito grande. Para pessoas autistas, ou melhor dizendo, para pessoas com transtorno global do desenvolvimento ou atraso de desenvolvimento, é para fornecer o que o médico mandou, basicamente. E isso, então, manteve a seguinte regra. O rol, a regra acabou sendo alterada, né? Manteve agora a seguinte regra. O rol é taxativo, mas tem exceções. Sim. E agora não é onde entra o teu trabalho de atuação. E agora é onde entra o nosso trabalho de atuação, de pegar e entender se aquele... Olha como já não é mais uma causa-ganha, como falamos agora há pouco. Não é tão fácil assim mais. Olhar se aquele diagnóstico
aquele laudo médico, aquele quadro clínico, ou se tenho informações daquele quadro clínico que são valiosas para eu aplicar dentro do entendimento que o judiciário tem hoje. Então não é assim, vou pedir tal coisa para o juiz que ele dá. Não, peraí. Antes de vir para cá, olha que interessante. Eu estava discutindo com uma outra advogada sobre um caso em que a pessoa teve uma liminar para tratamento de uma dermatite. A pessoa teve a liminar lá no começo do processo, vinha com a liminar até agora e a liminar caiu na sentença. Ou seja, juridicamente o que aconteceu? O juiz que deu a liminar falou lá atrás do processo, parece que tem direito sim, agora na sentença falou, não tem direito não. Meu amigo, haja coração, porque é muita instabilidade, tem que estar preparado para lidar com isso. Não dá para parar e falar, agora eu vou estudar o caso. Cara, ou você está no meio e já tem um caminho do que você vai fazer, ou alguém vai sofrer. Com certeza. E hoje, de fato, eu sempre gosto de trazer a realidade do que os profissionais vivem dentro dos seus escritórios, ou em qualquer área de atuação, porque isso colabora muito. Atualmente, você deve ter um boom aí de processos, de casos. E tem sido fácil trabalhar com a justiça? As decisões estão sendo justas? As decisões têm sido justas, por incrível que pareça. As decisões têm sido justas se a gente apresentar algo factível, algo dentro da realidade. Porque também, do outro lado da tela, do outro lado da rua, existe o mercado da saúde. Então, muitas vezes, as prescrições podem não ser as adequadas. Muitas vezes aquilo pode ser questionado no judiciário. Então, o que é importante? Importante é pesquisar, importante é olhar se aquela prescrição é algo que no judiciário já foi avaliado em algum outro processo, que é buscar a tal da jurisprudência. E entender se aquilo é factível mesmo. Sabe por quê, Yuri? Porque, falando já a mescla, né, de PCD com saúde. Meu amigo, as famílias, quando recebem um diagnóstico de uma criança, como foi no meu caso, cara, você sai na rua, sei lá, você tá flutuando, Fica desnorteado. Você fica desnorteado, dá um off em você ali, você não sabe nada, você não sabe nem como é que você liga seu carro para ir embora. É surreal o que acontece. É muito difícil administrar aquele primeiro impacto. Então, só que é no primeiro impacto que a família tá enquanto decide as coisas, porque ela precisa correr atrás da terapia. Ela precisa correr atrás do tratamento, o filho dela precisa, ou o parente precisa, a pessoa querida precisa. Então, algo muito importante e que toda a minha equipe no escritório sabe é que nós precisamos administrar as expectativas das pessoas que nos procuram. Sabe por quê? Porque não adianta nada eu virar para uma família e falar assim, não, vamos buscar a terapia da taça azul. O médico prescreveu? Não, vamos buscar, vamos para cima, vamos. Meu amigo, se não tem um precedente que me ajuda, se não tem uma jurisprudência que me ajuda, ou se tem algo até contra, então eu preciso passar isso para o cliente, que ele precisa saber que aquilo pode ser bem difícil e que outras alternativas vão ter que ser apresentadas muitas vezes pelo médico. Olha, não dá para fazer essa terapia, doutor, mas e a outra? Qual é a nossa alternativa? Administrar isso, como se faz isso dentro de um escritório de advocacia? Se faz estudando jurisprudência, se faz buscando informações em casos semelhantes, para que a gente possa deixar a família que está, muitas vezes até enlutada, Yuri, com o pé no chão. E ser, de fato, um amparo e a pessoa poder enxergar assim, bom, o tratamento é possível chegar em tal coisa. Essa família, voltando a falar, desse caso que eu estava discutindo antes de vir para cá, é uma colega, advogada, estávamos conversando, a família toda sensibilizada e achando que a partir dali ela teria que pagar o tratamento particular. Eu falei, não, peraí. Sua liminar foi contra o plano de saúde, você ainda tem o SUS, você ainda tem uma série de outras opções. Vamos olhar qual é a viabilidade de manter o que está acontecendo agora. Mas vamos analisar o todo, porque a opção às vezes não está no processo. A opção muitas vezes está em simplesmente virar para a família e falar assim, olha, você mora em Rio Preto e se mudou para São Paulo, o seu plano de saúde não vai cobrir o tratamento do seu filho lá, porque seu plano é local. Sim.
tem que olhar, tem que deixar aquela família com o pé no chão. É assim que trabalha na área da saúde, é assim que se mostra que a pessoa pode chegar no resultado dela ou que ela vai ter que encontrar outro caminho antes de começar a caminhada, porque lá no meio é mais difícil, né? Com certeza. Eu podia terminar a nossa conversa antes de falar, né? Porque eu lembro que você já me contou que vivenciar... Eu nem quero terminar a nossa conversa. Vivenciar como pai, ter uma criança, né, com o diagnóstico aí de alguma deficiência te aproximou, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi tudo isso. Yuri, meu amigo, o homem lá de cima faz o caminho da nossa vida, a gente aceita e agradece e pensa assim, tu que sabia mesmo que era melhor. Eu me formei aqui em Rio Preto e sempre estudei, sempre não, né? Lá no começo da carreira. Estudei muito para concurso da magistratura. Eu queria ser juiz, eu estudava para ser juiz, eu não me via em outra função, eu admirava todas as funções. E a coisa não acontecia, cara. Simplesmente eu estudava 10, 12, 14 horas por dia e a coisa não acontecia. E aí eu voltei para Rio Preto, uma amiga me convidou para trabalhar numa operadora de plano de saúde aqui, eu fui trabalhar. E não foi para ser advogado da operadora. Eu analisava coberturas de plano de saúde e às vezes eu respondia para o funcionário ou para o hospital, para o laboratório, para o cliente, se tinha cobertura ou não. Então, basicamente, eu respondia às pessoas se tinha, não tinha. O mundo offline, né? E aí, saí da operadora, comecei a minha carreira com assessoria jurídica de empresas, como eu te falei. E aí, o Arthur nasceu em 2014 e a gente ali não tinha notado nada, nos exames não se notava nada. E aí, com 4 meses de vida dele, notamos que ele não trocava com a gente, sabe? Ia mexer nele, ele não olhava pra gente, ele não pegava o pé para colocar na boca, aquelas coisas que as crianças fazem. E aí o pediatra mandou a gente para uma neuro. A neuro já jogou a real com a gente, agradeço muito por ela ter feito isso. Na época doeu, mas graças a Deus ela fez isso porque ela pôs roda e jato na gente. E aí corremos atrás. Vai, filho, corre atrás que não tem tempo para perder. Depois que passa aquele luto ali, você, sem limites, São Paulo, Ribeirão, enfim. E aí, um exame dele chamado exoma, que é um exame genético que o plano não cobre, foi prescrito para tentar descobrir se era genético ou se era genético e hereditário o que o Arthur tinha. E aí o plano negou. E aí eu entendi por que a minha jornada na operadora tinha acontecido. Aí eu entendi por que não passava na prova da magistratura. E aí eu entendi o caminho da profissão. Aí eu fiz o processo dele. Aí você entra num mundinho, né? PCD. Aí você faz de outra família, Aí você vê que a tua profissão tem uma entrega para a sociedade. Isso é valioso demais, cara. E aí a carreira levou para isso, as coisas foram acontecendo. De 2014 até 2019 eu atendia bastante, lógico, né? E aí, quando chegou a pandemia e que os limites territoriais acabaram e tudo virou bem online, cara, aí eu atendia gente do Brasil inteiro. Aí os processos passaram a ser todos eletrônicos. Aí aconteceu um boom, sim, de poder ajudar pessoas no Brasil inteiro, de poder levar informação de qualidade para essas pessoas. E eu entendi que tinha ali mais do que simplesmente advogar. Tinha ali levar informações para um mundo carente de informações técnicas ali do PCD. E é maravilhoso poder fazer isso. Fazer com que a advocacia, uma ferramenta de trabalho, faça com que eu consiga, junto com a minha equipe, impactar a vida das pessoas. Sabe? A gente recebe lá agradecimentos que são... Um cliente de advogado empresarial não agradece daquele jeito, sabe? É de outro jeito. É humano, né? E o Arthur, ele é o que me deixa com o pé no chão nisso. Por quê, Yuri? Me deixa com o pé no chão. Meu amigo, porque quando eu chego em casa, ou melhor,
eu prefiro ser o advogado na hora que eu ligo a câmera na frente da audiência ou na hora que está peticionando. Ali eu tenho que ser advogado, tem que ser, bater, ser nervoso, escrever o que tem que escrever, doa quem doer, tentar despachar, correr e fazer o meu trabalho bem feito ali. Mas na hora que tira essa farda, na hora que desliga a câmera do judiciário ou que faz a petição, na hora que eu estou falando com a família, eu tenho que ser um pai PCD que não por acaso conhece a lei. Porque aí eu consigo tirar o juridiquês do meu vocabulário, conversar em português com as famílias, explicar e, principalmente, entender qual é aquele momento que ela está, qual é aquela dor que ela está sentindo. Que é muito próxima, e foi muito próxima da sua. É muito próxima da minha, e assim, tem um negócio, meu, que você nunca esquece. O dia do diagnóstico, você nunca esquece. O que sente, você nunca esquece. Então, ter a cautela, o cuidado, o carinho, a empatia de lembrar todo dia que eu falo com alguém que nos procura que ela está naquela situação é o que me faz ser somente o pai que conhece a lei na hora que eu estou falando com uma família. E o advogado entra na hora que ele tem que entrar. E essa é uma tarefa muito gostosa de cumprir, muito nobre e muito impactante para mim, para a equipe, para minha casa. Eu chego em casa, vejo o Arthur na cadeira dele e penso assim, nossa, eu acho que hoje eu falei com uma família que era muito parecida. Às vezes eu leio um relatório médico, Yuri, que vou usar num processo, falando, isso aqui, ó, gastrostomia, eu sei o que é. Traqueostomia, eu sei o que é. Tal coisa, eu sei o que é. Então, tem hora que eu viro para a equipe e falo assim, isso aqui é uma criança igual ao Arthur, pessoal, nós temos que soltar um processo assim. Ele é o estímulo, ele é a força e ele trouxe um suporte. Ele é a realidade que eu tenho que ter todo dia, por Grande ele Arthur. e para levar, cara, porque você deve saber, as pessoas sabem, existe muito glamour, muita vaidade, existe muita pompa em volta da advocacia. Eu me despi disso. Eu preciso entregar para quem está num momento difícil. Talvez não digo sofrendo, seria muito, mas para quem está num momento difícil. Eu acho que o teu trabalho ele tem tido tanto destaque justamente por isso. Parece que às vezes a dificuldade nos impulsiona, né? O que a gente vive no nosso pessoal reflete no profissional de forma positiva ou de negativa. Aí Sim. vai de como a gente vai ressignificar. Isso. Né? Então, eu acho que as vivências, elas são interessantes para isso. Até obrigado por contar isso tudo. Imagina. Aqui. Obrigado por se emocionar, por trazer essa sua história. Eu não tenho nem como agradecer, porque foge um pouco do que a gente tá querendo conversar aqui, né? Mas não tem como não falar. Não tem como falar de você e não trazer isso. Não tem, né? Cara. Porque ele é o dono de tudo. Eu falei, eu vou falar sobre isso, mas eu sei que o Marcelo pode ser que se emocione no final da conversa. Vamos deixar mais pro final, né? Vamos falar de tudo que envolve lei e depois a gente segue para esse caminho. Tu me conhece, mas eu acho né, que meu amigo? eu acho que você tem tido esse resultado todo porque vive na tua casa. Você sai do escritório e chega ali, tem uma criança com essa situação, Sim. ou um adolescente já, né? 10 anos já quase, né? Já tá indo pra adolescência. Já. Então, você entende a necessidade de quando o pai liga, de quando uma mãe liga, de quando o responsável, a família em si, daquilo ser rápido. Tem que ser. Meu filho tá precisando, né? Pode ser que, se for no mês que vem, talvez o estímulo do mês que vem não vai... Passou. Tem que ter essa ideia. E assim, hoje, você vê essa mesma pressa, obviamente, em pacientes quimioterápicos. É a pressa da saúde, meu amigo. Se eu quisesse não ter essa pressa nas minhas costas, no meu trabalho, poderia, sei lá, vá atuar em outra área. Sim. Existem muitas áreas bem-sucedidas que você pode tranquilamente desligar o seu celular às 18. Eu não me sinto confortável em fazer isso. Muitas vezes, Yuri, peticionei de madrugada. Hoje tem muita conversa disso lá no escritório.
Os advogados de lá, da equipe toda, olham e falam assim, nossa, olha isso aqui. O cara peticionava 3h10 da madrugada. Cara... É isso. Né? Dorme pouco, gosta do que faz, tem responsabilidade. Aí vai. É isso que eu falo. Tem hora que eu olho pra minha carreira e eu penso, nossa, poderia ter escolhido uma área de atuação pra ganhar mais dinheiro, pra fazer, mas eu paro e penso no quanto eu estou, às vezes, mudando a vida de uma família. Você é um sucesso, cara. E eu acho que é a mesma coisa sua, porque foi o que você falou, poderia estar em outra área de atuação, talvez estar ganhando mais dinheiro, né? Como vamos colocar a sociedade capitalista, mas eu acho que a gente perderia a nossa missão e o propósito. Você pega a minha formação acadêmica, direito empresarial, direito tributário, direito civil contratual. Cara, o foco do início da carreira era atuar em direito empresarial. Mexer com tributário, uma ação só, milhões de reais de honorário. Você fez a soma para coisa linda, certinho, né? Falei, nossa, tava lindo, ó, faz um contrato bacana, faz tudo certinho, processo entendeu, economia tributária e beleza, um montão de dinheiro para o empresário, um montinho para mim e a gente toca a vida. Não, a gente não decide isso. Essa formação é ótima, eu adoro falar disso. A gente podia conversar de direito tributário horas, mas a causa da profissão, para mim, é outra. E eu me orgulho demais. Com certeza. Marcelo, eu acho que esse é um dos podcasts mais emocionantes que a gente já teve aqui. Muito obrigado. Todos nós estamos imersos na lei e todos nós vivenciamos coisas tão pessoais que necessitam da lei. Então, acho que você é a prova, né? O profissional que atua para tantas famílias, para tantas pessoas, mas que também vive uma situação muito parecida dessas pessoas em casa. Então, muito obrigado, amigo. Valeu, pela tua participação. Obrigado. Eu agradeço, me emocionei, aprendi. Acho que também quem tá do outro lado se emocionou, aprendeu. E é isso que a gente quer ter aqui no nosso podcast, Lei em Pauta. Eu fico muito feliz de receber esses profissionais, porque são amigos. A gente tá na nossa rotina ali, né, Marcelo? Quantas vezes chego lá no seu escritório, a gente conversa, porque tem muitos temas que estão na televisão. E hoje a gente tem dado esse espaço. Tem que abrir esse espaço para levar informação de qualidade para a sociedade, para que as pessoas consigam entender. Sabe o que é importante, Yuri? Eu gostaria de deixar esse recado aqui. Assim, ninguém está livre. Todo mundo que acorda e sai de casa, todo mundo está no risco de se tornar PCD ou ter um parente, ou ter alguém, uma pessoa querida, se tornando PCD. Então é importante conhecer até onde a gente pode ir. É importante conhecer como se faz para obter uma cadeira de roda, como faz para obter um tratamento adequado, como se faz para obter uma prótese adequada. Ninguém está livre. Às vezes não vai acontecer com a nossa família, mas vai acontecer com o vizinho, com um colega, e aí ter a informação para levar esse alívio para a pessoa é o mínimo que a gente tem que fazer como cidadão empático com a causa dos outros. Gosto dessa palavra, lugar de fala. Isso você deve ter, e tem muito, né, amigo? Obrigado. Porque estudou e vivencia, entende todo esse poder da empatia. A gente vai finalizando, Marcelo, mais um episódio. Obrigado, sucesso. Muito obrigado. Conta vocês com também. A gente, conta com o nosso trabalho, e a gente também conta com o seu trabalho aí para o auxílio, né, dessas famílias. Continue na sua missão, no seu propósito. Manda um beijo para sua família, para Arthur, para sua esposa. Obrigado. A gente fica muito feliz. Lei em Pauta vai ficando por aqui. Você pode acompanhar o nosso podcast nas nossas redes sociais. Comenta aqui também. Tem alguma dúvida? Deixa aqui um comentário. A gente pode passar isso para o Marcelo, depois ele te responde. Até o nosso próximo episódio. Eu te espero.